Começando mais um teste de sistema ADAS aqui no canal, e o carro da vez é o Jeep Renegade Longitude 2027, essa versão que é inclusive híbrida leve. Nesse vídeo a gente vai conferir detalhes como o sistema de permanência em faixa, que tem a correção automática. Também vamos falar de sensor de fadiga, reconhecimento de placas de trânsito. Vamos citar também tudo o que falta nesse carro em recurso ADAS e etc. Testar item por item para descobrir se o Renegade Longitude consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho. Vocês que acompanham o canal já sabem que antes de pegar a estrada nós vamos mostrar as configurações do sistema ADAS. Então a gente vem aqui em segurança e assistência de direção e nós encontramos aqui a frenagem automática de emergência. E aqui você pode selecionar a função desligada, somente o alerta, ou alerta mais a frenagem de fato. E a sensibilidade a gente vai testar no médio, mas você pode deixar mais perto, ou seja, ele vai demorar mais para avisar, né, mais próximo do carro da frente, ou então você deixa também mais longe, com mais antecedência ele vai te avisar. O alerta de saída de faixa você regula tanto o alerta quanto a intensidade, a gente vai isso mudar na prática ao longo do vídeo, né? Assistente de sinal de trânsito é o reconhecimento de placas, e aí você pode deixar também um alerta visual para quando você passar da velocidade que ele identificou, deixar sem o alerta ou visual mais o sonoro. Que, lógico, o sensor de estacionamento e o sensor de fadiga ali embaixo, que você pode ligar ou desligar também. É basicamente isso. Vamos testar então o Renegade na prática? Vamos começar pelo sistema de permanência em faixa. Eu já adianto que, infelizmente, esse carro não tem a centralização de faixa, é só a correção. Vou até deixar na tela do ADAS. Pessoal, tá tudo no médio por enquanto. Como eu mostrei para vocês, a gente tem as configurações de sensibilidades. Eu vou fazer o seguinte, induzir o carro para ele sair aqui para a direita. Olha só o que acontece. Fica a faixa em amarelo ali do lado direito, né, do painel, mostrando que a gente está saindo para o lado direito. E o Renegade ali no meio, que ele está verde nesse momento, indicando que ele está funcionando o sistema, ele também fica amarelo quando a gente começa a praticamente invadir a faixa do lado. Vocês viram que mesmo no médio ele é um pouco agressivo, né? Ele atua bastante no volante, mas pelo menos ele não deixou a gente comer faixa. Isso é um ponto interessante. Mais uma vez aqui para a direita, vamos ver. Ó, corrigiu mais uma vez. Lembrando, esse sistema ele funciona entre 60 e 180 km por hora, até uma boa faixa de velocidade. Mas eu achei que ele pede as mãos no volante bem rápido, um pouco mais do que eu gostaria. Vocês vão ver isso que eu já vou mostrar para vocês. Mais uma vez aqui para a direita, ó. Tudo no médio, hein? Corrigiu mais uma vez. Vamos fazer um para a esquerda agora, vamos ver como funciona. Eu vou só induzir ele devagarzinho aqui. Ó, acabou não corrigindo por causa da curva, mas eu já mostrei para a direita. Deixa eu pegar a reta aqui agora. Agora eu vou mostrar para a esquerda, ó. Induzindo o carro para cá. Corrigiu também muito bem. Ele corrige bem no sentido de não deixa o carro sair da faixa, ou quando sai pouco. Mas ele é um pouco agressivo por estar no médio. Vamos testar outras configurações agora. Vamos colocar aqui cedo, o alerta, né, e a intensidade no alto, ou seja, o mais sensível possível. Eu já percebi até que ele está atuando mais cedo de fato. Aqui para a direita, ó, perceberam como ele começou a corrigir bem mais cedo? Agora, jogou para a esquerda, corrigiu de novo, vai jogar para a direita, e ele vai ficar nesse zigue-zague em qualquer configuração que você colocar. Porque ele não centraliza, é só uma correção. Num momento de distração, alguma coisa assim, você foi olhar para a multimídia, não façam isso, mas se foi olhar o celular, alguma coisa que caiu, algo assim, ele te ajuda. Mas ó, ele não é feito para dirigir sozinho. E vocês perceberam que ele fica apitando? Ele pede as mãos no volante, como eu disse, com muita rapidez. Ok, não é para você dirigir sem as mãos no volante, mas às vezes você está na reta e descansa um pouquinho a mão e ele já vai pedir, quer ver? Ó, já pediu. E agora eu vou mostrar para vocês o que... Ó, já desligou o sistema, não deu nem tempo de eu terminar de falar. Se você não obedece o pedido dele de colocar as mãos no volante, você tem o sistema cancelado e ele para simplesmente de atuar. Ele não freia o carro, não dá aqueles toquinhos para te avisar no freio, não faz nada, tá? E ele simplesmente desliga e você vai ter que ativar novamente pelo botão aqui no painel. Vamos ver aqui para a esquerda mais uma vez, ó. Estão vendo que ele está mais sensível, né? Ó, já começou a apitar, tá vendo? Eu acho que ele é muito rápido.
Vamos colocar agora no mais tarde o alerta e a intensidade no mais baixo possível. Ou seja, é para a sensibilidade ficar menor, é para ele ficar mais permissivo agora. Vamos deixar ele sair aqui para a esquerda. O carro está indo sozinho, eu só vou encostar a mão aqui para ele não ficar apitando. Ainda corrigiu sem comer faixa, vocês perceberam, né? Vamos cair para a faixa de cá. Vamos testar mais uma vez aqui para a esquerda. Agora comeu faixa, mas ele voltou, vocês notaram? Para a direita agora, que ele vai sair sozinho, ó. Também retornou depois de comer faixa. Então, legal é que você possa trocar as sensibilidades aqui pelo painel, pela multimídia, na verdade. Então, quer dizer que você está assistindo esse vídeo até aqui, mas você ainda não deixou o like aqui embaixo? Por que não, hein? É de graça, ajuda muito o nosso canal e é mais importante, ajuda mais do que vocês imaginam. E se é de graça, o brasileiro gosta, né? Claro. Já comenta aqui também o que você acha sobre o Jeep Renegade. Você gosta desse carro? Não gosta? O que você está achando do Hadas? Vamos ter essa conversa? É legal. O assunto agora é frenagem automática de emergência. Eu já expliquei o funcionamento várias vezes para vocês, mas eu vou repetir aqui, não tem problema nenhum. Primeiro, em relação ao Renegade. Aqui funciona a partir dos 7 km por hora e detecta apenas veículos. Isso não acho legal. Tudo bem que não é um carro na versão completa, não é um carro assim absurdamente caro, eu já vou falar de preço, mas é a versão longitude que é intermediária. Seria interessante se detectasse também os pedestres. Alguns veículos da concorrência eles conseguem detectar. O manual diz pra gente também que ele vai dar um toque forte no freio para te alertar quando há um possível risco de colisão. E aí, se o risco for muito grande, ele vai realmente frear para tentar evitar. Como eu sempre explico para vocês, funciona da seguinte forma: detectou um risco de colisão pela câmera que fica aqui atrás do para-brisas, ele vai dar um alerta pra gente no painel, vai apitar e tudo mais. Se você não fizer nada, ele vai então atuar nos freios para tentar evitar aquela colisão. Mas vamos dizer que não deu tempo, você estava muito rápido, o carro da frente freou muito forte, mesmo assim você bateu. Ainda assim, o sistema funciona, porque geralmente ele consegue diminuir bastante da velocidade. A colisão às vezes acontece, mas numa velocidade menor, então você diminui bastante os riscos desse acidente. Digamos que você pisou no freio, mas não o suficiente. O sistema entendeu que não é o mais adequado possível. Ele vai aplicar uma força adicional no freio. Então vamos supor que eu dei meio pedal só, mas ele entendeu que para evitar aquela colisão precisaria do pedal inteiro. Ele vai fazer isso de forma automática, com a mesma intenção de evitar ou mitigar o acidente. O manual do Renegade diz pra gente também que abaixo dos 50 km por hora ele vai aplicar a força máxima de frenagem. Acima disso é possível que ele atue, mas com uma força, uma intensidade um pouco menor. Se acontecer dele parar totalmente o carro pela frenagem automática, o que eu não gosto é que ele mantém parado por somente 2 segundos. Acima disso, ele simplesmente libera os freios. Então, se você dormiu, se você desmaiou, alguma coisa um pouco mais grave, está passando mal, se ele já fez a primeira colisão, ele poderia manter freado, né? Por que não? Outra coisa que eu já vou aproveitar para ressaltar para vocês, por ser baseado na câmera aqui atrás do para-brisas, quer dizer que num dia com muito sol, muita chuva, muita neblina, algo nesse sentido, uma fumaça e tudo mais, você pode ofuscar a visão da câmera. Vamos supor que pegou terra, jogou lama bem na frente da câmera. Você também vai tampar o funcionamento dela e aí ela vai desligar automaticamente o sistema, vai aparecer até um aviso aqui que ele está indisponível, ou então ele não vai funcionar tão bem. Isso é normal, tá? Acontece com qualquer carro que tenha essas câmeras. Do mesmo jeito que você atrapalha a visão do motorista, você atrapalha a visão da câmera. Agora, vamos mostrar na prática o sistema de alerta de colisão. A frenagem em si eu não garanto, porque envolve uma situação maior de risco. Mas se a gente acelerar um pouquinho mais rápido contra o Fox aqui na frente, olha só o que vai acontecer, ó. Perceberam, né? Já apareceu um frear bem grande aqui no painel e deu esse alerta sonoro também. Eu gosto do sistema aqui da Stellantis, que eu acho que ele é bem visível. E o alerta, ele é único. Ele não é o mesmo alerta para outras questões do carro. Então você sabe que é um risco de colisão. Você é avisado bem rápido, digamos assim. Lembrando que eu deixei no médio aqui a configuração, mas você pode também deixar para ele atuar mais perto do carro da frente, ou seja, de forma mais tardia, ou mais longe do carro da frente, de forma mais prévia, né, com mais antecedência. Nesse caso aqui eu não senti ele aplicar nada nos freios porque não precisou, tá? Eu fiz isso bem antes, tinha uma distância ainda considerável.
falo agora de mais dois assuntos para vocês. O primeiro aqui é o preço do carro. Nessa linha já 2027 do Renegade, na versão Longitude, 1.3 turbo, híbrida leve, em outros vídeos a gente vai citar melhor esse sistema, a gente fala de conjunto mecânico e tudo mais, custa aproximadamente R$159 mil arredondando nessa versão. Isso de tabela, na prática você acaba achando ele mais barato, mas no site lá, R$159 mil. E aí você adiciona mais uns R$2 mil da pintura, mais ou menos, 2.200 ou 2.500. E este carro aqui específico está equipado também com o Jeep Adventure Intelligence, que é o sistema de conectividade inteligente da Jeep, onde você faz várias operações no seu smartphone, tem a Alexa integrada e etc. Então, nesse caso aqui, ele vai para quase R$163 mil. É um valor bem considerável, né? A gente vai falar na avaliação se vale a pena ou não. O outro recurso que eu quero falar para vocês é o sensor de fadiga, aquele sensor de atenção do motorista. Ele começa a te monitorar a partir dos 60 km por hora, ou seja, para usar mais na estrada. Na cidade você faz muitos movimentos mais bruscos, troca de faixa e tal, então não é muito bom que ele funcione nesse momento, né? Ele não seria tão preciso. E ele vai acusar que você está fadigado, que você está cansado e etc., quando ele detecta movimentos fora do padrão. Então ele analisa o jeito que você dirige e quando você começar a comer muita faixa, a fazer uns movimentos que não são adequados, etc., ele vai pedir para você fazer essa pausa. É complicado a gente reproduzir aqui porque são parâmetros muito específicos. Eu não acho, assim, algo super útil, mas prefiro que tenha do que não ter. Pessoal, eu quero falar agora para vocês sobre o reconhecimento de placas de trânsito que esse carro tem. Na verdade, não é bem uma novidade, né? A novidade é que ele tem agora em todas as versões, inclusive na de entrada à altitude, mas algumas delas já tinham no Renegade anterior. O manual não especifica nada como velocidade ou algo assim pra gente. A gente sabe, como eu já mostrei para vocês no começo do vídeo, que você pode definir um alerta se você quiser, um visual, ou seja, ele vai ficar piscando aqui quando você passar da velocidade que ele reconheceu, ou então um alerta sonoro também. Ele está detectando aqui 90 km por hora. Se você foi bem atento, ele apitou aqui porque entrou na reserva, tá? Se você foi bem atento, você percebeu que ele já fez uma mudança de placa lá atrás. Era 60, ele detectou os 90. Agora ele detectou 60. Mas já mostramos um erro aqui para vocês. Porque 60 é para veículos pesados. E por mais que esse Renegade seja meio pesado, ele não é um caminhão, não é um ônibus, não é considerado um veículo pesado. Inclusive, tem alguns momentos que a placa é 50 e eu já vi ele detectar 5 km por hora. Então, sinceramente, eu achei que não está muito bem calibrado. Ele te ajuda em alguns momentos, serve como um lembrete, digamos assim, mas você não pode confiar tanto nele. É melhor confiar na velocidade do Waze, que às vezes está errada também, mas é um pouco mais correta, digamos assim, do que nessa aqui. Fora que, ó, vamos ver, tá 60, vai passar numa placa aqui, agora ele detectou os 90. Tinha uma placa de 90, uma de 60, ele conseguiu detectar a correta, que é a de velocidade maior nesse caso. Mas às vezes acontece de um caminhão tampar a placa, muita neblina, muito sol na câmera, algo nesse sentido, a placa tá muito suja, a placa tá virada, algo nesse sentido, a câmera às vezes não detecta. Então não confie em 100%. Mas é legal que ele tenha esse recurso. Com o cachorro dos infernos me atrapalhando, eu tento finalizar o vídeo falando para vocês o que eu achei sobre o sistema ADAS desse carro. Sinceramente, vou considerar como um ponto negativo porque pelo preço faltam vários itens e os que tem, não é que funciona mal, mas poderia funcionar um pouco melhor. Por exemplo, o sistema de permanência em faixa. Não é ruim, é legal que você tenha sensibilidades, mas é um pouquinho agressivo, né? Ele fica naquele ping-pong. Tem sistemas melhores em alguns outros concorrentes, que inclusive já passaram aqui pelo canal. Não tem ACC nesse carro, que é piloto automático adaptativo. Não tem farol automático. Não tem sensores de ponto cego. E aí você acaba perdendo também o alerta de tráfego cruzado traseiro e o alerta de abertura de porta, que são funções integradas ao ponto cego. Também não tem frenagem automática em manobras, muito menos Park Assist. E sente falta também da centralização de faixa, que alguns modelos, até alguns hatches, por exemplo, o HB20, ele tem a centralização de faixa sendo bem mais barato. Por esse motivo, vou considerar então o ADAS como um ponto negativo dessa versão Longitude do Renegade. Você já sabe a minha opinião sobre o sistema ADAS aqui do Jeep Renegade, mas eu ainda não sei a sua, então comenta aqui embaixo
o que você acha sobre esse carro de modo geral e também especificamente do Hadas. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.